Frei Domingos, eu quero formalmente agradecer, em nome da comunidade, apresentar a todos o Frei Domingos Celebrino, Frei franciscano de Santo António dos Olivais, em Coimbra. Já fez connosco algumas coisas e só quero agradecer muito a sua participação, porque a apresentação da sua pessoa vou deixar com a Graça, está bem? Que é a nossa coordenadora do grupo de Santo António dos Olivais e que então vai dizer algumas coisas em relação a si para o apresentar. Muito obrigada, Frei Domingos. Obrigado eu por ter feito este convite. Obrigada. Então, boa noite a todos. Eu sou a Graça, portanto, sou coordenadora do grupo de meditação da Paróquia de Santo António dos Olivais, que não tem apenas paroquianos de Santo António dos Olivais, tem de toda a cidade de Coimbra. E então, o Frei Domingos, que hoje vai fazer a conferência, é o pároco da Paróquia de Santo António dos Olivais, de Coimbra, que foi precisamente, portanto, a nossa igreja foi precisamente onde Santo António se tornou António, porque ele era Fernando, não é? E passou a franciscano. E precisamente o Frei Domingos é franciscano conventual, portanto, que tem a sede em Pádua e é onde se encontra o túmulo de Santo António. Portanto, o Frei Domingos é italiano, nasceu em Itália, numa vila chamada Sabáudia, que fica a meio caminho entre Roma e Nápoles. Nasceu a 4 de março de 56, lá. Aos 17 anos tencionava, entrou como voluntário para o exército e tencionava seguir uma carreira militar, mas 3 anos depois acabou por ingressar no seminário dos franciscanos conventuais em Pádua. Lá fez os estudos teológicos e filosóficos e depois tirou teologia pastoral no Instituto Pontifício Lateranense. Fez os votos perpétuos como franciscano em Roma. Foi ordenado presbítero a 20 de setembro de 1986 e os seus primeiros 7 anos de ministério pastoral desenvolveu-os em Roma e, entretanto, manifestou aos seus superiores a vontade de ir como missionário para o Chile, mas eles acharam por bem mandá-lo para Chelas, que fica em Lisboa, onde ele, portanto, foi de Chile para Chelas, onde ele esteve durante 14 anos, portanto, numa zona bastante problemática, onde estava o bairro, a zona J, o bairro do Relógio, etc. E depois, em 2005, setembro de 2005, veio para Coimbra e aqui tem estado desde essa altura como pároco da nossa paróquia, que é uma paróquia enorme, e aqui na Diocese, durante 4 anos, foi membro do Secretariado Diocesano da Coordenação Pastoral e desde 2006 é membro da Comissão Diocesana do Ecumenismo, da qual também eu faço parte. E pronto, é o nosso orador que vamos ouvir agora. Obrigado e boa noite a todas, visto que sou em maior número, e a todos, que somos menor número. E a todos uma Santa Páscoa. A minha intervenção... Deixe-me só pedir, se faz favor, a todas as pessoas, desliguem os microfones todos, por favor, para não haver feedback nem interferências. Obrigada.
Então, a minha intervenção desta noite não pretende ser uma meditação profunda, mas sim uma partilha de pensamentos, ideias, sugestões que encontrei em vários artigos publicados neste último mês por parte de 2 padres teólogos e uma teóloga, que não é padre nem madre, é mãe. O primeiro artigo, que depois norteia essencialmente a minha partilha, é um pequeno e-book de Tomás Alic, publicado numa revista italiana, Vita e Pensiero, uma revista teologica, e tem come titolo in italiano Il segno delle chiese vuote, que já é uma tradução. E Os sinais das igrejas vazias, que é o título do nosso encontro hoje à noite. O segundo artigo, também publicado num pequeno e-book que me inspirou, sempre in italiano, para Vita e Pensiero, I giorni del nemico, Os dias do inimigo, de Giuliano Zanchi. O terceiro artigo é de uma autora mais desconhecida, estes dois são mais conhecidos, mas é uma teóloga, esta famosa mãe, Simona Sigoloni Rutta, membro do Conselho Diretivo da Associação Católica Italiana, membro também da Associação de Teólogos Italianos, ensina nos seminários e nos institutos teológicos da Itália Central. O da Sigoloni, em modo especial, é um artigo provocador sobre as celebrações das missas online, sem participação do povo. Poderão encontrar, depois passo o material partilhando todos estes documentos, da Sigoloni, num material traduzido em português do Brasil por Moisés Bardellotto. Serviram também de ajuda as últimas intervenções do cardeal Tolentino, sobretudo aquele belíssimo artigo sobre a esperança, mas sobretudo gosto de realçar, tudo isto está a tornar-se possível, estes pensamentos, estes projetos, estes desejos, está a tornar-se possível pela presença profética do Papa Francisco, que com as suas homilias e intervenções nos encanta e nos encoraja neste caminho. A minha, então, quer ser somente uma pequena ajuda num pensamento que está a ser partilhado entre muitas pessoas que têm um desejo, aproveitar este momento que estamos a viver de uma maneira diferente. Penso que desta maneira apresentei o quadro de referência dentro do qual oriento os meus pensamentos. Se calhar, se alguém não se sentir muito à vontade neste quadro, pode também sair, abandonar a sala, ninguém se escandaliza. Vou dar início à minha partilha, que se desenvolverá em 7 pequenos pontos. E são: o mundo está doente, a igreja como hospital de campanha, igrejas vazias como sinal e como desafio, um pedido de reforma, onde está a Galileia hoje, buscar a Cristo entre os buscadores e Deus em todas as coisas. E vou por ordem. O nosso mundo está doente. Não me refiro apenas à pandemia de coronavírus, mas ao estado da nossa civilização, que esse fenômeno global da pandemia está a revelar. Em termos bíblicos, poderíamos definir este momento um sinal dos tempos. Assim, utilizando palavras, lembra-se João 23, que começou a falar dos sinais dos tempos. Na passada quaresma e neste tempo pascal, incomuns, que nunca vivemos, ninguém de nós viveu tempos assim. Podemos dizê-lo, poderemos contá-lo. Muitos de nós pensavam que a epidemia levaria a uma espécie de blackout de curto prazo, a uma interrupção das atividades sociais habituais, que de alguma forma enfrentaríamos e depois as coisas voltariam a ser como antes. E aliás, há muitos sinais que todos gostariam que isto acontecesse o mais rápido possível, se ver os nossos políticos nestes dias. Mas será mesmo assim? De facto, eu penso que se tentássemos voltar a viver tudo como antes, tenho a ideia que isto não seria muito bom. Após esta experiência, que dura pouquíssimo tempo, calculado na nossa vida, após esta experiência global, o mundo nunca mais, penso eu, será o mesmo. E provavelmente com razão.
É natural que em tempos de sérias calamidades como esta, nos preocupemos primeiro com o quê? Bom, com os bens primários. As corridas aos supermercados, as máscaras, ao gel, ao álcool. Epa, isto foi uma pandemia mesmo. Mas o homem não vive só de pão. E então, talvez tenha chegado a hora, e é esta, depois quase de 2 meses, de examinarmos as implicações mais profundas deste golpe para a segurança do nosso mundo. Poderíamos dizer que o inevitável processo de globalização atingiu o seu pico. A vulnerabilidade global de um mundo global tornou-se evidente. Somos todos vulneráveis, também os mais ricos. Uma das primeiras vítimas de Portugal, quem foi? Presidente do Santander. Somos todos vulneráveis. Não há ninguém que não o seja. E estamos a tornar-nos presentes que ou nos salvamos juntos ou não se salva ninguém. Esta é uma primeira nota importante. Então vamos ver, o Papa Francisco nos alerta sempre, nos provoca sempre com esta ideia do Igreja como hospital de campanha. Que tipo de desafio representa esta situação para o cristianismo e a Igreja? Lembremos que a Igreja foi um dos primeiros atores globais da história da humanidade. O Império Romano e a Igreja. O Papa Francisco disse que a Igreja deveria ser um hospital de campanha, uma metáfora para dizer que não devemos permanecer no esplêndido isolamento do mundo, mas quebrar as fronteiras e levar ajuda onde as pessoas estão física, mental, social e espiritualmente aflitos. Sim. É assim que talvez a Igreja poderá fazer também penitência pelas feridas recentemente infligidas por vários dos seus representantes às pessoas mais indefesas. Estes pecados que se tornaram públicos e que feriram muitíssimas, milhares e milhares de crianças, de pessoas. Mas vamos tentar pensar um pouquinho mais profundamente sobre o significado desta metáfora, hospital de campanha, e pô-la em prática. Para que a Igreja seja hospital, poderia ajudar-nos lá o Samelo que vive como capelão no hospital, para que seja hospital, obviamente deve continuar a oferecer assistência da saúde social, filantrópica, que oferece desde o início da sua história. Os primeiros cristãos punham tudo em comum, tratavam dos últimos, e depois, ao longo dos séculos, conhecemos bem a história da Igreja, as misericórdias, os hospitais, os centros de assistência, as congregações religiosas dedicadas à caridade. Sempre fez isto. Mas, como hospital, ela deve também cumprir outras tarefas. Deve desempenhar um papel de diagnóstico, isto é, identificar os sinais dos tempos, e um papel preventivo, criar um sistema imunológico numa sociedade na qual o vírus maligno do medo, do ódio, do populismo, do nacionalismo está a difundir-se em todo o mundo. E, por fim, um papel convalescente, superar os traumas do passado com o perdão. E ontem o Evangelho de ontem nos coloca mesmo no coração da nossa fé. Partilhava ontem com as pessoas que aconteceu uma coisa que é uma bomba atômica na história da fé de todas as religiões. Aquilo que faz Jesus ressuscitado. Primeiro dá a paz, sem a qual não é possível construir nada de novo. E depois o Espírito Santo, isto é, refaz as pessoas. E depois partilha aquilo que na mente de todas as pessoas, de todos os séculos, de todas as religiões, está reservado somente a Deus. O quê? Perdoar. Tanto que quando Jesus, antes de curar as pessoas, diz: os teus pecados estão perdoados, os escribas e os fariseus escandalizam-se. Como pode este homem perdoar os pecados? Só Deus perdoa. E Jesus ressuscitado oferece este poder de perdoar
a todos os homens e mulheres de boa vontade. Isto é, nos torna, isto é fantástico, como Deus, omnipotentes na misericórdia. Nós podemos perdoar todos os que quisermos. É fantástico. Este é o papel também, este é o papel convalescente da igreja. Agora passamos ao tema que nos toca mais de perto. Igrejas vazias como sinal e como desafio. No ano passado, lembra-se, antes da Páscoa, o que é que aconteceu? Incendiou-se a Catedral de Notre Dame. Este ano, na Quaresma e na Páscoa, em centenas de milhares de igrejas, em diferentes continentes, como em sinagogas, mesquitas e outros lugares de cultos hindus e outros, não houve e não há funções religiosas. Como padre, como cristão, também com o gosto de mexer nestas coisas, reflito sobre essas igrejas vazias ou fechadas como se fossem um sinal e um desafio de Deus. Atenção, Deus não mandou o coronavírus, eu não partilho desta ideia horrorosa. Mas são um desafio às igrejas fechadas. A compreensão da linguagem de Deus nos eventos do nosso tempo requer a arte do discernimento espiritual, que por sua vez exige um desapego contemplativo das nossas emoções e preconceitos cada vez mais fortes, bem como das projeções dos nossos medos e desejos. O que quero dizer com isto? É que perante o fenômeno das igrejas vazias, procedemos todos em ordem assim, dividido. Cada um com as nossas emoções, com os pensamentos, cada um com as suas soluções. Em tempos de calamidades, os agentes adormecidos de um Deus maligno e vingativo espalham o medo e fazem do medo um capital religioso para os próprios fins. A visão de Deus destes agentes adormecidos que espalham o terror, a visão deste Deus que eles têm no momento de calamidades, como diretor irascível assim, trazem água para o moinho do ateísmo em todos os séculos, há séculos. Mas Deus não é este agente vingativo, sentado confortavelmente, a olhar para nós que sofremos. Absolutamente, Deus não é assim. Eu acho que partilho com muitos de vocês, com muitíssimas pessoas, a visão de um Deus como uma fonte de força que opera naqueles que nessas situações demonstram solidariedade e amor capaz de sacrifício. Estou a pensar aos médicos, aos enfermeiros, aos agentes de polícia, a quem faz serviços, a quem se entrega totalmente, incluindo aqueles e aquelas, sim, cujas ações não têm nenhuma motivação religiosa. Por quê? Porque Deus é humilde, é discreto. Não precisa de fazer barulho, nem dizer que é Ele que está a fazer tudo isto. No entanto, as igrejas vazias, perante as igrejas vazias, não posso deixar de me perguntar se este tempo de igrejas vazias e fechadas não representa um tipo de aviso para o que poderia acontecer num futuro não muito distante. O que quero dizer? Dentro de alguns anos, as nossas igrejas, aqui em Portugal, que já começaram a esvaziar-se, poderia aparecer assim na maior parte do mundo e também em Portugal. Já não fomos avisados disso repetidamente, pelo que aconteceu em muitos países, estou pensando no norte da Europa, pensemos Holanda, Dinamarca, Bélgica, Suécia, igrejas católicas, protestantes, estão às moscas. E por que não poderia acontecer? Eu acho que irá acontecer também. França,
Já estamos próximos, não? Estão a fazer os resistentes quem? Espanha, Itália e Portugal. E alguns países da ex-União Soviética, não? Romênia, Polônia. Mas quanto durará? E não é que eu esteja a gozar disto, eu estou somente a fazer uma leitura. Onde, no nosso velho continente, cada vez mais igrejas, mosteiros, seminários se esvaziam ou fecharam. Por que é que durante tanto tempo, se calhar ainda hoje, atribuímos esse fenômeno do esvaziar-se da igreja, do fechar-se dos seminários, a influências externas, um tsunami secular, o laicismo, a maçonaria, os inimigos da igreja, em vez de perceber que um outro capítulo da história do cristianismo, se calhar, estava a terminar, e está a terminar. E que estamos na hora de nos prepararmos para um novo capítulo da história do cristianismo. Talvez esse tempo de edifícios eclesiais vazios destaque simbolicamente o vazio oculto das nossas igrejas e o seu possível futuro. A menos que seja feita uma tentativa séria para mostrar ao mundo e a nós próprios uma face completamente diferente do cristianismo. Esta poderia ser uma hipótese. Se calhar passamos demasiado tempo no passado e também no recente passado a tentar converter, entre aspas, o mundo, o resto, os outros, e menos a convertermos-nos a nós mesmos. Atenção, esta da conversão individual não é um mero aperfeiçoamento da nossa vida cristã, tentarmos de sermos melhores, fazermos alguns sacrifícios, mas uma transição radical de um ser cristão estático a um dinâmico tornar-se cristão. Isto é, abandonar esta ideia do ser cristão e viver dentro de uma ideia que é dinâmica, tornar-me cristão continuamente. A igreja medieval, nós conhecemos um pouquinho da história, fez um uso punitivo excessivo do interdito, proibições, excomungas, excomunhões, tudo estava proibido, a Bíblia estava proibida, sabemos que até se celebravam pouquíssimas eucaristias. E o que é que isto provocou? A máquina eclesiástica fez uma espécie de greve geral, na qual nenhuma função era realizada e os sacramentos eram administrados pouquíssimo. Como consequência, as pessoas começaram a buscar cada vez mais um relacionamento intimista, pessoal, devocional, com Deus, numa fé nua. Irmandades seculares proliferaram, uma onda de misticismo manifestou-se, sem dúvida, contribuindo, por um lado, a preparar o caminho para a reforma, não apenas protestante, de Lutero e Calvino, mas também para uma reforma católica, ligada aos jesuítas, que são deste período, e as expressões do misticismo espanhol. Pensamos em Santa Teresa de Ávila, em São João da Cruz. Talvez a descoberta hoje, por exemplo, de grupos de contemplação, de meditação, de reflexão, possa contribuir para um caminho sinodal em direção, podemos dizer, a um novo concílio reformador. Se fosse este o projeto final deste Papa, uau, seria belo. Seria bonito. Um pedido de reforma. Talvez devêssemos aceitar a abstinência atual dos serviços religiosos e das atividades da igreja como não um azar, uma desgraça, mas um kairos, um momento salvífico, como uma oportunidade de parar e de nos comprometermos numa reflexão profunda
diante de Deus e com Deus. Diante de Deus e com Deus. Eu estou convencido de que chegou a hora de refletirmos sobre como continuar o caminho de reforma necessário, segundo as indicações de Papa Francisco. Acho que, sinceramente, é uma minha impressão, pode ser que eu esteja errado, que não estamos a levar a sério as palavras de Papa Francisco. Todos puxam por ele, cada um segundo as suas... Mas não estamos a compreender aquele desejo, penso, profundo de uma reforma verdadeira, que passa por uma reforma individual, pessoal, mas também comunitária, a que nos apela o Papa Francisco. Isto é, não tentar, e atenção que isto que estou a dizer está a acontecer em muitíssimos sítios, de muitas formas, não tentar de retornar ao mundo que já não existe. Eu não quero entrar nos pormenores para não ofender a sensibilidade de ninguém, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Voltar ao passado, às formas do passado, é inútil, porque o passado não volta. Nem confiar em simples reformas estruturais, externas, pensando que muda uma coisa, tira um altar, põe um santo, tira uma procissão, faço uma procissão, isto possa mudar. Isto não serve, é água fresca. Mas pode dar a impressão, até pode parecer bonito. Ir ao coração do Evangelho, fazer uma viagem até as profundezas, chegar ao âmago dos sermos e dos tornarmos-nos cristãos num caminho que é perene para sempre. Não penso... Agora, permita-me, porque eu também aqui sou parte em causa e também parte que se critica a si próprio. Não penso que, como remédio rápido, a transmissão de missas pela televisão ou pela internet possa ser uma boa solução neste momento em que o culto público está suspenso. É verdade, estamos a fazê-lo todos. Mas uma transição para uma devoção virtual, para uma comunhão remota, de joelhos diante de um ecrã, é algo, permita-me, um bocadinho bizarro. Não é? Se calhar não. Talvez devêssemos testar a verdade das palavras de Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Que desafio grande para as nossas famílias. Para aquelas que nós, de uma maneira já assim, muito ariosa, chamamos as igrejas domésticas, mas onde estão? A este propósito, então, vou roubar um pensamento à teóloga muito provocadora, Segoloni, e passo a citar mesmo. E ela escreve um artigo, diz: sem padres não e sem povo sim, e refere-se à Eucaristia. Antes do pão e do vinho, a Assembleia. Deveríamos saber muito bem que quando celebramos a Eucaristia, diz a Segoloni, acima de tudo nós reunimos o povo. Constitui-se uma Assembleia não predeterminada ou selecionada, mas convocada pelo Espírito, que é aquela das pessoas que livremente vão à igreja. Esta é a primeira matéria, para quem sabe um pouquinho de teologia, de filosofia, é a primeira matéria para poder depois celebrar. É preciso o povo convocado antes do pão e do vinho. O pão e o vinho são para o povo, não o povo para o pão e para o vinho. E sem aquele, sem o povo, não há Eucaristia. O ministro que de vez em quando preside a Assembleia torna possível, com o seu próprio ministério, a imposição das mãos e a oração, o gesto que a Assembleia deve fazer. E qual é o gesto que a Igreja deve fazer na missa? Tomai e comei. Comer. Para ser um só corpo. O corpo de Cristo tornado presente precisamente pelo ser de um. Daqueles que comem o único pão. Não é preciso dizer que se esta
é a Eucaristia, na visão do Concílio Vaticano II, onde a Igreja é vista como povo de Deus, então não é possível que a missa seja celebrada se não for possível reunir o povo de Deus. Bom, e claramente aqui a Segoloni extremiza, provoca, para dizer que, se calhar, estamos a facilitar demasiado e não estamos a refletir numa oportunidade. Quando eu tive a oportunidade, a ocasião fantástica de a encontrar em duas ocasiões, numa formação que ela deu a nós frades, ela disse: qual é o momento mais alto e sagrado da Eucaristia? E todos nós: a consagração. E ela disse: não é a consagração, é o comer o pão. A consagração está finalizada a comer o pão. E se as pessoas não podem comer o pão, então é inútil consagrá-lo. Bom, mas para além das provocações que ficam lá mesmo para refletirmos seriamente sobre como somos igreja e que igreja somos, não? Fica a situação que hoje estamos a viver. E, por exemplo, continuando sempre na temática de igreja, presbíteros, não presbíteros, em relação, por exemplo, à falta de vocações, pensávamos realmente que podíamos resolver a falta de padres na Europa importando peças de troca para a máquina da igreja europeia, de armazéns aparentemente inesgotáveis como a Polônia, a Ásia, a África, a Romênia. Obviamente, devemos levar a sério as propostas do Sínodo Amazônico, mas, ao mesmo tempo, precisamos de aumentar o alcance do Ministério dos Leigos na igreja. Não devemos esquecer, na história da igreja, que em muitos territórios a igreja sobreviveu sem clero durante séculos inteiros. E alimentava-se de quê? Da palavra de Deus. E quem é que organizava a igreja? Os leigos, os catequistas. Depois chegou o clero. Claramente, esta não é uma situação ideal, mas nós também não nos encontramos numa situação ideal neste momento. E temos que tentar de não resolver com outros sistemas. E existe um precedente histórico a qual poderíamos apelar-nos na reforma da igreja. Isto é, estou convencido, comigo penso muitíssimos, que as nossas comunidades cristãs, paróquias, congregações, movimentos eclesiais, comunidades monásticas, deveriam procurar abordar o ideal que dê origens às universidades europeias. Uma comunidade de estudantes e professores, uma escola de sabedoria na qual a verdade, que é verdade, temos doutrinalmente, mas é procurada através de discussões livres e também de profunda contemplação. Essas ilhas de espiritualidade e diálogo podem ser a fonte de uma força capaz de curar o mundo doente. No dia anterior a ser eleito Papa, o cardeal Bergoglio citou uma passagem do Apocalipse na qual Jesus está à porta e bate. Mas atenção, não bate a porta para entrar. Bate a porta da igreja para sair. E acrescentou o Papa: hoje Cristo está a bater de dentro da igreja e quer sair. Talvez seja isso o que Cristo acabou de fazer. Ainda 7, 8 minutos. Onde está Jesus quando disse às mulheres: ide anunciar aos meus discípulos que vou à frente, vou a Galileia? Então, se Cristo saiu, está na Galileia, onde está a Galileia hoje? Vamos agora refletir um momento para percebermos da Galileia hoje, sobre um pequeno texto que todos penso estudamos na escola, Nietzsche, o tolo, lembram-se? O tolo que só pode dizer a verdade e que proclama o quê? Que Deus está morto. A morte de Deus. Acho que todos lutamos contra este texto, estudamos este texto. O capítulo termina com o louco que vai às igrejas, que vai à igreja e canta o Requiem Eterno a Deus. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso a este Deus. E pergunta:
O que mais são essas igrejas, senão os túmulos e os sepulcros de Deus? Temos que admitir que, durante muito tempo, várias formas de igreja pareciam ser túmulos frios e opulentos de um Deus morto. Desculpe lá a frieza disto, mas faz parte da nossa história. Todas as nossas igrejas estiveram vazias na Páscoa deste ano. Ouvimos proclamar a passagem do Evangelho sobre o túmulo vazio dentro das igrejas vazias. Mas se o vazio das igrejas nos lembra o túmulo vazio, não ignoramos a voz do alto que disse, e a voz do anjo que disse, não está aqui, ressuscitou, vai à vossa frente a caminho da Galileia. Pesquisas sociológicas indicam que no mundo o número daqueles a quem podemos chamar residentes, moradores, ou seja, aqueles que se identificam plenamente com a forma tradicional de religião, mas também aqueles que declaram um ateísmo dogmático, estes dois grupos estão em diminuição. Enquanto os buscadores estão a aumentar. Além disso, é claro, o número de apáticos, os indiferentes, pessoas que não se importam com questões religiosas ou com a resposta tradicional a elas, está a crescer. Então, estão a crescer neste momento os buscadores e os apáticos. A principal divisão hoje, penso, pode ser que esteja enganado, não está entre aqueles que se consideram crentes e aqueles que se consideram descrentes ou incrédulos. Mas existem buscadores, existe esta diferença entre os buscadores, entre os crentes, aqueles a quem a fé não é uma herança, mas um caminho, e entre os não crentes, que rejeitam os conceitos religiosos propostos por aqueles que os rodeiam, mas experimentem, sentem o desejo por algo que satisfaça a sua fé, a sua sede de significado. Se calhar até se proclamam ateus. Estou convencido de que a Galileia de hoje, onde devemos buscar a Deus, que sobreviveu à morte, proclamada por Nietzsche, é o mundo dos buscadores. Não é entre os residentes, ateus ou crentes, nem entre os apáticos, mas entre os buscadores. Buscar Cristo entre os buscadores. A teologia da libertação ensinou-nos a buscar Cristo entre as pessoas à margem da sociedade, mas é necessário procurá-lo também entre pessoas marginalizadas, dentro da igreja, entre aqueles que não nos seguem. Se nos quisermos relacionar com eles, como discípulos de Jesus, há várias coisas que devemos primeiro abandonar. Isto penso todos nós, que estamos aqui. Devemos abandonar muitas das nossas antigas ideias sobre Cristo. O ressuscitado, pensemos bem, o ressuscitado é radicalmente transformado pela experiência da morte. Como lemos nos Evangelhos, mesmo as pessoas mais próximas e queridas de Jesus não o reconheceram. Não devemos aceitar as notícias que circulam ao nosso redor como certas. E aqui quero ser mais ousado. Devemos insistir em querermos, como Tomé, tocar as suas feridas. Queremos ver. Porque renasce de uma experiência como esta a fé de uma igreja em caminho. Por outro lado, onde mais teremos a certeza de encontrar essas feridas, senão nas feridas do mundo e nas feridas da igreja, nas feridas do corpo que o próprio Cristo assumiu em si mesmo. Enquanto procurarmos Cristo ainda nas coisas resplandecentes da igreja, nas tradições antigas da igreja, corremos o risco de ser poucos restantes que acabarão desaparecendo. Devemos abandonar os nossos objetivos, quantas vezes o Papa Francisco repete isto, de proselitismos. Não estamos a entrar no mundo, não estamos a entrar no mundo dos buscadores, atenção que isto é importante, para os convertermos o mais rápido possível e introduzi-los à força nos limites institucionais e mentais das nossas igrejas e das nossas instituições. Nem mesmo Jesus
tentou forçar aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel a voltar para as estruturas do judaísmo dos seus dias. Ele sabia que o vinho novo tinha de ser colocado e tem de ser colocado em odres novos. Do tesouro da tradição que nos foi confiado, queremos tirar coisas novas e coisas antigas e torná-las parte de um diálogo como buscadores. Um diálogo no qual podemos e devemos aprender uns com os outros. Devemos aprender a ampliar radicalmente os limites da nossa visão da igreja. Não é suficiente ser magnânimos, as portas estão abertas, venham amigos. Criar um novo pátio dos gentios, onde podem sentar-se todos, nós estamos lá à espera que eles depois se convertam. O Senhor bateu por dentro e saiu. O nosso trabalho é procurá-lo e segui-lo. Cristo atravessou a porta que tínhamos fechado por medos dos outros. Atravessou a parede que erigimos ao nosso redor. Abriu um espaço cuja amplitude e profundidade nos deixaram entontecidos. Este é o ressuscitado. No início da sua história, a igreja primitiva dos judeus e pagãos experimentou a destruição do templo de Jerusalém, onde Jesus orou e ensinou aos seus discípulos. Os judeus daquela época encontraram uma solução corajosíssima e criativa. Substituíram o altar do templo demolido pela mesa da família e a prática do sacrifício pela oração privada e coletiva. Substituíram os holocaustos e sacrifícios de sangue pelo sacrifício dos lábios. E a reflexão, o louvor e o estudo das escrituras. E na mesma época, o cristianismo primitivo, bandido das sinagogas, o perseguido, buscou uma nova identidade própria, nas igrejas domésticas, nas catacumbas, nas novas comunidades. Nas ruínas das tradições, os judeus e cristãos aprenderam a ler a lei e os profetas novamente e deram-lhe novas interpretações. Não será uma situação semelhante àquela que estamos a viver, nos preparamos a viver hoje, em que o coronavírus veio somente a ser uma campainha que nos alertou e nos diz: atenção, gente, está a preparar-se tudo isto? E concluímos: Deus em todas as coisas. Quando no início do século V Roma caiu, houve quem imediatamente encontrasse uma explicação. Para os pagãos, foi um castigo dos deuses pela adoção do cristianismo. Para os cristãos, um castigo de Deus a Roma por ter continuado a ser prostituta e babilônica. Santo Agostinho rejeitou ambas as interpretações e, naquele momento, tornou-se um ponto de referência. Desenvolveu a sua teologia da batalha épica entre as duas cidades opostas. Não entre cristãos e pagãos, atenção, não. Mas entre dois amores que residem no coração humano. O amor próprio, fechado à transcendência. E fechado a Deus. E o amor que se faz presente e assim encontra Deus. O nosso tempo de mudança ao nível de civilização não exige uma nova teologia da história contemporânea e uma nova visão da igreja. O grande teólogo ortodoxo Evdokimov tem uma expressão belíssima. Sabemos onde está a igreja, mas não sabemos onde ela não está. Talvez o Concílio Vaticano, o que o Concílio Vaticano II disse sobre a catolicidade e o ecumenismo, agora precisa de adquirir um conteúdo mais profundo. Chegou a hora de um ecumenismo mais amplo, de uma busca mais ousada. Nas igrejas, mais. Na cultura, mais. Em quê? Em todas as coisas. Não é panteísmo. É uma busca inteligente, iluminada,
com os novos sinais dos tempos. É claro que podemos aceitar este tempo de igrejas vazias e silenciosas simplesmente como uma pequena medida temporária, que em breve será esquecida. E eu penso que seria uma pena, uma oportunidade perdida. Mas também podemos explorá-lo, este tempo, como kairos, como momento salvífico, momento oportuno para descolar e buscar uma nova identidade para um cristianismo no mundo que muda radicalmente perante os nossos olhos. A pandemia atual certamente não é a única ameaça global ao nosso mundo, agora e no futuro. Um convite final, uma frase. Façamos deste tempo pascal um desafio para buscar a Cristo novamente. Não busquemos o vivente entre os mortos, num passado que já não existe e que não regressará. Tenhamos a coragem e a tenacidade em procurá-lo e não nos surpreendamos se ele nos aparece no estrangeiro, no marginalizado, no pobre, no doente, no velho. Nós reconhecê-lo-emos pelas suas feridas, pela sua voz, quando ele nos falar intimamente, pelo Espírito que traz paz e afasta todo o medo e toda a escuridão. Uma Santa Páscoa para todos. Quase que estou sem palavras, Frei Domingos. Também. E muito grata por ouvir o Frei. Frei Domingos, quero agradecer em nome de todas as pessoas e ao mesmo tempo convidar todas as pessoas a este desafio que nos lança de fazermos deste tempo um tempo de Kairos, um tempo em que procuramos mais ativamente, mais dinamicamente a nossa própria transformação, procuramos e vamos encontrando a luz, não é? E hoje, sem dúvida nenhuma, esta nossa procura trouxe-nos a luz que foi a sua presença e as suas palavras, e estou muito grata por isso e quero perguntar se alguém quer fazer perguntas ou alguma pequena partilha. Quero só pedir é que façam partilhas ou perguntas, de preferência, mas muito pequeninas. Não dá para fazermos perguntas de minutos, não é? Convém que sejam perguntas muito curtinhas para não estarmos aqui nós a falar, não é? Hoje é o dia de termos aqui o Frei Domingos a dar-nos a sua... Não estava previsto um tempinho de meditação, não? Está previsto, está. Só que pode haver alguém que não possa estar tanto tempo até ao fim e se quiser avançar, porque depois no final da meditação vamos conversar com o tempo, à vontade. Eu devo dizer uma coisa para concluir, devo ser muito honesto. Eu não sou um grande pensador, eu sou uma pessoa que recolhe muito, que gosta de ler, portanto, estes pensamentos não são de autoria, mas são pensamentos que estão a ser partilhados por muitas pessoas neste momento. O Cardeal Tolentino vive também destas ideias, quem o lê percebe muito bem. Portanto, eu sou somente uma pessoa que faz recolha, não sou um inventor destas coisas. E que partilho depois com os outros. Gostaria que na igreja se partilhasse muito destas ideias e se contemplasse, se orasse sobre isto. Então, se não há ninguém que vá sair, eu vou mesmo pegar na sua palavra e vamos mesmo partir para um tempo de meditação, contemplação. E
Aqui há algumas provocações. Diz a Cecília, Jesus quer sair, nunca tinha pensado. Ok. É interessante esta coisa, que não é minha, como ouvira, é de Papa Francisco, o dia antes da sua eleição. O Senhor está à porta e toca. E depois surpreendeu, quando todas as pessoas pensavam, toca, vamos abrir a porta. Diz, não, ele quer sair, por favor. Quer sair, quer sair. E continua a provocar com esta história de saiam da sacristia, saiam das igrejas, vão às margens, porque é lá que se encontra, é lá a Galileia. E depois esta ideia interessante, penso que a Galileia agora temos que procurá-la verdadeiramente entre os procuradores, os que buscam, os buscadores de Deus, que podem ser entre pessoas não crentes, entre pessoas de outras religiões. Não termos medo de nos misturarmos. Não digo a fé, cada um tem a sua fé, mas de procurar. O fato que o Papa não tenha medo de se encontrar com muçulmanos, imaginemos as críticas que recebeu com estes seus encontros, não. Temos que procurar buscar a Deus entre todos os que buscam. Okay. Absolutamente espetacular, achei eu, absolutamente espetacular. Há muito tempo que não vi uma intervenção deste género. Parece-me absolutamente verdadeiro tudo aquilo que disse, e se eu pudesse colocar em cardeal a caminho do próximo Papa, estava feito. Estava feito já direitinho. Acho espetacular e concordo completamente. Depois vou tentar contactá-lo, eu não conhecia, vou tentar contactá-lo depois para não estar aqui agora a intervir com o grupo todo. Essa situação dos buscadores e o regresso, não a uma reforma, porque o que a reforma fez a gente vê, não é? Portanto, várias igrejas em paralelo, portanto está mal, a reforma não está bem, mas dá-me a ideia que o que temos que fazer é um salto para antes do cristianismo, desde Jesus até que São Paulo inventou, e São Paulo e Antioquia inventaram o cristianismo. Acho que é o que terá que se fazer uma investigação, como dizem os buscadores, desde Jesus até à invenção do cristianismo. Depois entrarei em contacto consigo. Muitíssimo obrigado. Para mim foi absolutamente espetacular. Há muitos anos, desde o Padre Luís da Lapa, em 80, cerca de 1980, aí no Porto, que eu não vi uma intervenção deste género. Muito obrigado. Obrigada, António. Marcos, do Brasil. Posso Sim. falar? Sim, claro. Claro, Marcos. Primeiro, agradecer. Saber do Frei Domingos o seguinte: se essa experiência da celebração sem o povo, se não pode ser uma nova Galileia para a igreja. Desculpa, não percebi, desculpa. Se esta celebração sem o povo... Sabes, a provocação da Sigoloni deve ser tomada como provocação. Penso que temporariamente uma coisa possa ser feita. Mas, por exemplo, eu estava a falar com os frades aqui da comunidade franciscana, eu tinha também partilhado com eles, dizendo, por exemplo, aqui em Portugal, há muitas eucaristias, agora os domingos, é verdade, umas 100, 200 pessoas podem estar ligadas a ti. E se pudéssemos utilizar este tempo, visto que depois não se pode comer o corpo de Cristo, se utilizássemos este tempo dedicado à Eucaristia para encontros tipo este que estamos a fazer. Se não em Zoom, porque as pessoas, muitos, mas poder fazer em YouTube e lançar umas provocações. Isto é, tornar, por exemplo, estava a pensar, nos tempos em que nas igrejas, naqueles países, houve um país, não me lembro qual era agora, se calhar alguns lá, o Samelo se lembra, que em mais de um século e meio não tiveram padres, não? Se nós não podemos celebrar a Eucaristia, poderíamos transformar
poderíamos transformar o espaço do domingo para um tempo, por exemplo, de reflexão, de oração, mas mesmo de partilha das pessoas, não? Isto é, utilizar os instrumentos pelo que os instrumentos podem fazer efetivamente, que é informar, pôr em contato as pessoas. Agora, celebrar uma Eucaristia, celebrar um sacramento sem o povo presente, é claro que se torna um bocadinho... Sim, em extremis, aceita-se, como faço eu, mas não é o ideal, não é o ideal. Frei Domingos, sempre que quiser e puder, pode vir aqui para o nosso espaço, que nós temos toda a alegria em recebê-lo e partilhar mais ideias suas connosco. Fica feito o convite e sempre que lhe for possível e tiver algo que nos queira transmitir, nós agora vamos estando por aqui. Temos um encontro, como eu já disse, todo o final de dia para meditação e vamos tendo conferências e por isso, se quiser vir outras vezes, da outra vez também tínhamos falado de Santo António, tanto Santo António de Lisboa ou de Coimbra, como Santo António do Deserto, não é? Fez ali aquela ligação, foi muito interessante. Seria um tema também muito interessante para este nosso grupo, mas sempre que quiser fazer esta partilha, seja bem-vindo. Obrigada. Ficamos muito felizes. Mais alguma questão? Eu quero partilhar convosco de um amigo, do Luís, que diz que é budista zen há mais de 30 anos, e posso dizer que realmente caminhamos para um ecumenismo. Ok, obrigado, Luís, pelo teu testemunho. Ô Domingos, Frei Domingos. Sim? Eu posso fazer só uma observação que também está me intrigando aqui, mas é bem rápido. Eu sou a Cecília, sou do Brasil, Paraná, eu sou de Maringá, Paraná, fica no sul do Brasil. Você diz que Deus não precisa fazer barulho, mas... Deus não precisa? Fazer barulho. Ah, sim. Ok? Mas eu acredito que o silêncio é o barulho que mais nos ensurdece. Fantástico. Eu também acredito. Ok. Obrigada pela partilha. Algumas pessoas estão a pedir o texto. Eu partilhei com os miúdos da catequese e agora não sei como fazê-lo. Devo colocá-lo onde? No bate-papo? Pode ser. Pode. Ok. Agora vou partilhar convosco o texto, que é sobretudo, como eu já disse no início, a parte principal do texto é do Tomás Alic. Penso que muitos já conhecem o Tomás Alic. Esteve já aqui em Portugal, em vários sítios, né? Vou partilhar convosco também um texto italiano, para quem come um pouquinho de italiano, do Giuliano Zanchi, sobre I giorni del nemico. E vou partilhar convosco um texto em português de Brasil, foi traduzido em Brasil, da teóloga Segoloni. Ok? Eu vou partilhá-los neste momento, tenho-os lá prontos, visto que, então, bate-papo. Ok, aqui, arquivo. Tá bom. Se, entretanto, não conseguir partilhar tudo, também depois pode mandar para mim, que eu partilho com as pessoas depois por e-mail. Tá bom. Tá bom? Muito bem, então nós vamos agora convidar todas as pessoas a fazer uma prática de meditação. Para quem não conhece minimamente a comunidade, eu digo só que temos um site na internet e podem consultá-lo e ficar a conhecer um bocadinho mais sobre nós.
somos uma comunidade mundial que partilha a meditação cristã. Estamos presentes em mais de 120 países e neste momento estamos a tentar, como várias outras comunidades, a tentar chegar às pessoas com mensagens que principalmente nos ajudem a transformar este tempo de alguma solidão, algum isolamento, num tempo dinâmico de crescimento, num tempo de caminhar para dentro e de procurar o melhor que há em nós para podermos partilhar com outros e o pior que há em nós para tentar eliminar, não é? Ou pelo menos fazer menos. É uma jornada de autoconhecimento, a jornada da meditação, e é uma jornada de fazermos tanto sozinhos, diariamente, como depois em comunidade, que é o que vamos fazer agora a seguir, ou fazemos todos os dias à noite, aqui neste espaço virtual, com outros companheiros. A meditação cristã é uma forma de oração. Não tem nada de complicado, é uma forma de oração. Em vez de ser uma oração em que nós pedimos alguma coisa ou agradecemos ou alguma coisa, é uma oração em que apenas procuramos escutar a Deus. Escutar a Deus no nosso coração. Por isso fazemos uma jornada da mente para o coração e tentamos não ficar ligados a nenhum pensamento. Tentamos deixar passar os pensamentos como se fossem nuvens a passar no céu e ficamos apenas atentos a uma palavra. Na nossa comunidade nós recomendamos a palavra Maranatha, que significa Vem Senhor Jesus. É uma palavra em aramaico, portanto na língua que Jesus falava, e existe em alguns pontos dos Evangelhos e significa a nossa abertura, ou pretende colocar-nos numa predisposição de total abertura de coração a Jesus. É Jesus que é o nosso mestre, que nos vai levar a Deus. E, portanto, colocamos-nos o mais quietos possível, o mais silenciosos possível e o mais simples possível. E a simplicidade tem justamente a ver com este deixarmos de lado o nosso ego, deixarmos de lado as coisas que achamos que são isto ou que são aquilo, as preocupações com o que já passou, com aquilo que vem daqui a bocadinho. Estamos apenas aqui e agora. E a única coisa que queremos é escutar a Deus no nosso coração. E por isso repetimos o Maranatá, vem Senhor Jesus, vem habitar em mim, vem fazer habitação em mim, e tentamos, sempre que nos encontramos a correr atrás de algum pensamento, voltar à nossa palavra com toda a simplicidade e com toda a humildade. Não precisamos de nos punir porque nos perdemos mais uma vez, não. Com simplicidade voltamos à palavra. A palavra pode ser esta ou pode ser uma palavra sagrada dentro da nossa tradição. Podem escolher Jesus, podem escolher Deus, Abba, enfim. E o importante é colocar a palavra no coração e repeti-la do princípio ao fim do tempo da meditação. Sempre que nos perdermos, lá está, voltamos com simplicidade à palavra e continuamos. E desta maneira, o que é que estamos a fazer? Estamos a estar presentes para a presença. Colocamos-nos inteiramente ao dispor de Deus
e Ele que opera em nós. São Paulo dizia, nós não sabemos rezar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E, portanto, nós não sabemos rezar e apenas vamos dizer, Senhor, eu não sei rezar e estou aqui, reza em mim. E o Espírito Santo fará de nós e em nós o que entender. É só isto a meditação cristã. Não tem dificuldade nenhuma, a não ser, claro, às vezes ficamos um bocado, principalmente quem é as primeiras vezes que medita, pode ter alguma dificuldade. Nós vamos fazer 20 minutos de meditação, mas eu penso que a maior parte das pessoas que aqui está já tem algum caminho feito em termos de meditação e, portanto, não vai ser difícil. Eu agora vou passar ao Miguel, que vai falar-nos da música que prepararam para nós hoje, e essa música vai também ajudar-nos a entrar num maior silêncio. Eu tenho que dizer agora também que quando começarmos a meditar eu vou desligar os microfones todos para que não haja som. Por favor, não tentem ligar nem fazer som, porque não vai ser possível. Miguel, Sim. podes então... Boa noite a todos. Quero começar por agradecer ao Frei Domingos esta partilha tão profunda e tão boa, uma mensagem de esperança, ao mesmo tempo provocatória, mas de esperança. E então vou passar a apresentar a Simona, que é uma amiga que já também tem colaborado com a comunidade, tanto primeiro nos Açores, que foi onde nos conhecemos. A Simona é lituana, é professora e intérprete de música clássica indiana e discípula de um mestre expoente da tradição Drupad, que é um antigo canto sagrado indiano. Portanto, é um cântico que sobreviveu até hoje na sua forma original, através da tradição oral. É um canto de cariz espiritual e uma música que induz um estado de serenidade e de paz no ouvinte. A Simona escolheu interpretar para nós uma canção de Coimbra, que foi composta no século XIV, em 1317, na altura em que havia uma praga em Coimbra e as irmãs do mosteiro de Santa Clara estavam com receio de ser infectadas com essa praga, e então ouvem bater à porta um peregrino que, segundo a tradição, era São Bartolomeu, e elas sentiram-se consoladas e instadas a recitar frequentemente à Mãe de Deus o que estava escrito num papel que ele lhes deu antes de ir embora. E tendo rezado diariamente essa oração, não foram tocadas pela doença. Essa canção Stella Quelli, que uma canção em latim, mas que vou ler para vós, ou até se calhar talvez partilhar convosco o texto para poderem acompanhar. Então, diz assim o texto desta oração: a estrela do céu extirpou a que amamentou o Senhor, a peste da morte que plantou o primeiro pai dos homens. A mesma estrela se digne agora fazer cessar a noite, cujos exércitos abatem o povo com a úlcera da temível morte. Ó piíssima estrela do mar, socorre-nos desta peste. Ouve-nos, Senhora, pois o teu Filho, que nada nega, te honra. Salva-nos, Jesus, por aqueles que a Virgem Mãe te ora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E então a Simona vai interpretar esta oração dentro de uma música composta por si, inspirada no canto indiano. Eu vou ativar só o Ó Miguel, diz-me só, vais fazer a sinalização com os gongos? Tens essa possibilidade que eu estou aqui com... Eu posso fazer. É que não é preciso, basta quando acaba a música começamos a meditar, mas eu posso pôr só os gongos. Tá bom, ok. Eu posso pôr os gongos, ok. Sim. Simona, quando quiseres. Ok. Vontade. Vontade, Valdo. Stella cae mi extirpavi, quella tavi dominum, mortis pestem quam plantavi, primus parens dominum. Ipsa stella non tingetur, sidera confescere, quorum bella plebem caetur, dira e mortis ulcere. Opissima stella Deste succurre nobis, audi nos Domina, nam filius tuus, nihil negans te honorat, salva nos Iesus. Patrum nobis. Com o que o senhor falou, que Portugal, Itália e França ainda mantêm certos fiéis, né? Então, a gente fica feliz, né, que ainda podemos participar com as comunidades, com um número grande de fiéis, né, em busca da palavra e comer do pão que o senhor falou. A importância, né, da participação na Eucaristia, no comer o pão, que é o corpo de Jesus, né? Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Sr. Padre Domingos esta conferência, enfim, partilha que fez connosco, tão boa e que ainda por cima complementada com a partilha dos textos, foi uma maravilha. Muito obrigada, Deus lhe pague. Queria dizer ao Valdir, agora não consigo vê-lo, vejo somente o nome. É uma alegria pensar nos países de cristianismo mais recente, ou também já implantado há muitos séculos, onde ainda está vivo, e pensamos em alguns países, Vietnã, onde chegou com força há pouco tempo, mas também em algumas ex-colônias portuguesas, e assim onde se vive uma fé viva, bela, que nos deve fazer refletir a nós, Europa.
nós, Europa, temos que refletir um bocadinho sobre isto. De forma Isso diferente. mesmo. Tá bem. Isto é, somente para concluir, por minha parte, nós sabemos de igrejas fantásticas dos primeiros séculos da igreja que praticamente quase não existem. Pensamos a igreja do Egito, da Síria. Eram igrejas fantásticas, nos deram santos maravilhosos. Santo Inácio de Antioquia, São Cirilo, os primeiros séculos. Aquelas igrejas devagarinho foram morrendo, um pouquinho por causa do islamismo, mas não somente. Devagarinho foram se apagando. Ficam lá alguns restos maravilhosos da igreja copta, da igreja síria, da igreja... Mas são pequenos sinais. Né? E nós somos convidados mesmo a viver estes momentos de crise como oportunidades para nos prepararmos para o futuro. E com certeza teremos os irmãos do Brasil, de outros países, por exemplo, estou a pensar o cristão da Indonésia neste momento, que está a aumentar exponencialmente, e de muitos outros países, do Vietnã, como estava a dizer, que também oram para nós. Oram para nós, para que não percamos a fé. Muito bem. Mais alguém quer partilhar ou fazer uma pergunta? Estejam à vontade. Não... Este espaço é mesmo para estarmos à vontade e partilharmos. Ô, Gilda. Sim. Na verdade, eu só quero entender o que significa. Você pode dar o sinônimo da palavra rasgo para vocês de Portugal? Rasgo? Que uma pessoa disse aqui, sinto rasgo. Eu falei assim, o que seria? Não é para o Frei, mas alguém comentou aqui nos comentários. No chat. Posso ir ver de que maneira é que está aplicado. Ah, tá. Deixa eu subir aqui, então. Bom, mas de qualquer maneira... Gostei muito de ouvir. Senti rasgo, criatividade, futuro. Uma abertura. Abertura? Rasgo, obrigada. Abertura. Obrigada. Thank you. Há aqui um comentário relativamente à música que ouvimos da Simona, do Francisco Neves. Eu gostaria de partilhar que o facto de se fazer este momento musical em direto, portanto, o facto de estarmos a tocar pela internet, a qualidade do som não é ideal. E uma vez que a Simona também gravou este tema em vídeo, eu vou também partilhar convosco. Eu vou procurar aqui o tema no YouTube, porque está descarregado no YouTube. Até convido-vos a verem mais alguns vídeos da Simona, porque também já fez alguns outros momentos musicais com música latina, em latim, de orações em latim, como o Pai Nosso, o Ave Maria, com o mesmo ambiente musical que hoje ouviram. Então eu vou partilhar também no chat, vou aqui fazer uma pesquisa e já partilho convosco o link para, se quiserem ouvir com melhor qualidade, deixo para vós ouvirem. Muito obrigado, muito bem. Obrigado. Simone do que? O sobrenome dela, o nome completo? Simone? Eu não sei pronunciar. Não, tá, tudo bem, tudo bem. Aguardamos. Até aí a Simone.
eu se calhar até Para podemos... agradecer também à Simone e comentar que também achei maravilhosa a sua participação e sempre que quiser vir é muito bem-vinda. Miguel, podes partilhar também o texto que partilhaste, o Ok. texto em latim, em português. Sim, 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 sim. Eu se calhar... Simona, consegue... E já agora também quero agradecer ao Miguel que nos centrou, não é? Nos centrou também no centro das nossas vidas com a música que escolheu para completar o nosso tempo de meditação. Também foi muito bonita, Miguel. Obrigada. Obrigado, Gilda. Só... não estou neste momento a encontrar, porque eu até partilhava convosco o próprio vídeo. Simona, consegues localizar o vídeo no YouTube, que eu agora não estou a conseguir? Yes, I send you. Yeah. Puoi che faccio io? Fai... Sì, 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 fai. Sì, sì. O texto também, sim. Ok. Eu aproveito para dizer que na próxima quarta-feira vamos ter outra conferência. Convidamos todas as pessoas que possam estar connosco a virem partilhar mais um bocado de beber um bocadinho da sabedoria de algumas pessoas amigas que nos vão dando luz para o caminho. Para já enviei este é o endereço do YouTube. Já agora vou colocar só uns certos. Não sei se vale a pena agora. As pessoas estão a conseguir visualizar e... Sim, sim. Ok. Eu gostava de receber os textos. Então, enquanto eu envio os textos, eu vou colocar novamente o vídeo, talvez para... There is lyrics in English and in Italian, but Miguel, you can put also in Portuguese. Or... Não, espera que... Oh, Miguel, diz-me só, estes comentários e os textos vão ficar todos guardados, não é? Aí quando fazes o download disso, ok. Porque depois podemos enviar às pessoas para não estarmos também assim muito tempo. Depois, quem não conseguiu tirar hoje ou por alguma razão acha que não conseguiu tirar tudo, pode escrevendo para nós e nós encaminhamos. Frei Domingos, já nos trouxe até aqui, não é? Estamos aqui ainda muitos convocados pelo Espírito. Quer dizer-nos algumas palavras para finalizarmos esta nossa... Não, penso que estamos em paz, aleluia, aleluia. Penso que não é assim. Ah, bom.
aquilo que se criou dentro, agora deixemos-lo juntamente com a música e a meditação, deixemos mesmo que trabalhe em nós, agora é obra do Espírito Santo. Né? Agora penso que dizer mais palavras, agora deixamos Deus trabalhar em nós e se uma coisa boa vem de Deus, ela tocará nos nossos corações e nós seremos assim provocados a partilhar, a dizer, a contar a outras pessoas. Eu penso que a tarefa agora é contar aos outros. Se fizemos alguma experiência, se vimos alguma coisa, se ouvimos, se de alguma maneira tocamos, agora vamos contar aos outros. Obrigada. E estou a falar muito a sério e vou insistir mais vezes com a Graça para ir lembrando ao Frei Domingos, nós estamos à espera que venha mais vezes, está bem? Está bem. Aquilo que achar por bem de ir trazer a este grupo, nós acolheremos de braços abertos e da sua partilha de hoje, sinceramente, acho que estamos todos... A semente ficou lá, ficou num bom terreno e agora deixemos de facto o Espírito trabalhar para podermos dar fruto, bom fruto, não é? Obrigada a todos. Nós temos aqui alguns comentários, se entretanto vocês quiserem mandar mais comentários, poderão mandar por e-mail. Estamos muito gratos com a presença de todos. Como dizia o Frei Domingos, se gostaram, partilhem. Hoje fomos 87, talvez, acho eu. Pode ser que nas próximas sejamos mais. Importante é que consigamos trazer às pessoas o amor de Deus, quer no formato das palavras das pessoas que nos trazem a palavra de Deus, quer no formato da prática da meditação, que no fundo é uma exposição nossa a esse amor e é um saborear desse amor de Deus. E, portanto, convidamos a todos a voltar e a trazerem mais amigos e obrigada a todas as pessoas que participaram, à música maravilhosa e bem-ajam. Até à próxima. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, Francisco. Boa noite. Resististe até o fim. Tchau. Ótimo. Francisco estava aqui a perguntar também pela... Só ver aqui qual é o Francisco. Francisco Neves.